Fala galera, aqui é o professor Igor, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de banco de dados. Gente, eu fiz essa aula aqui para dar um reforço na aula de comandos de definição de estrutura, né? Que a gente está definindo as tabelas. Então, é o seguinte, quando a gente encontra uma estrutura desse tipo aqui, nós temos aqui, por exemplo, que um funcionário ele pertence, né? Ele tem exatamente um setor e um setor ele pode ter um ou vários funcionários. Sempre que a gente encontra essa estrutura aqui que eu tenho um relacionamento de 1 para n, né? No caso de setor para funcionário, isso também pode ser o inverso, né? É só você inverter aqui. E o que acontece? Sempre o lado, independente da situação, o lado que eu tenho n nesse caso, quando o outro lado é 1, o lado que tem n, ele vai receber uma chave estrangeira, né, da tabela que ela faz a relação, no caso, o setor. Então, quando a gente for criar a estrutura da tabela de funcionários, né, quando a gente for fazer um modelo físico, essa estrutura aqui de funcionários, essa tabela, ela vai receber uma chave estrangeira que vai ser o ID do setor aqui, entendeu? Então vamos ver o comando como é que ficaria para a gente criar essa estrutura aqui, né? Então para criar essa estrutura nós temos mais ou menos um modelo assim. Então aqui eu tenho create table setor, ID setor serial, que eu coloquei ele para poder ser um autoincremento, primary key, né? Quando você coloca primary key, não precisa colocar not null, que a própria definição da primary key já fala isso, né? Já pressupõe que não vai ser null. E aqui eu coloquei o nome do setor, que é um varchar 30, né? Not null. Beleza, tabela de setor tem que ser criada antes, até mesmo porque a gente vai ter uma chave estrangeira na tabela de funcionário. Eu não poderia criar essa tabela antes. Então eu estou criando aqui a tabela funcionários, o ID do funcionário, o nome do funcionário, né, que vai achar 30 not null, e aqui eu coloquei, ó, o ID do setor do tipo inteiro, né, not null, referências, a tabela de setor lá que a gente criou. Então essa daqui é uma chave estrangeira, ok? E a gente pode ter uma diferença, né, isso que eu queria deixar bem claro aqui para vocês, quando a gente encontra uma situação diferente dessa, porque essa sempre o lado que a gente tem n, né, a tabela que tem n, no caso aqui, funcionários, um setor pode ter vários funcionários, então o ID de setor vem para dentro de funcionários, e no caso, quando eu tenho um, aqui eu não preciso mexer em nada nessa estrutura. Então, sempre a que tem o lado de n recebe a chave estrangeira. Mas só que pode acontecer essa situação onde a gente tem, né, isso acontece muito, uma situação como essa, onde os dois lados são n. Então, por exemplo, um funcionário ele pode ser de um ou vários setores e um setor ele pode ter um ou vários funcionários. Isso também, dependendo da situação, pode ser possível. Então, quando acontece uma situação dessa, como é que eu faço? Eu jogo a chave aqui para dentro de setor, jogo a chave para dentro de funcionário, entendeu? Teve alguns alunos que ficaram com dúvidas nessa estrutura. Então, assim, nessa estrutura, quando acontece esse tipo de relacionamento, a gente sempre tem que criar uma tabela intermediária e essa tabela ela vai conter a chave primária de funcionário e a chave primária de setor. E aqui dentro dessa tabela, as duas chaves juntas, né, dessa tabela intermediária que a gente vai criar para poder fazer esse relacionamento, elas vão ser juntas uma chave primária composta, que é uma chave primária que tem mais, né, tem mais de uma coluna. Então, como que isso ficaria na nossa estrutura, né, quando a gente tem uma situação de n para n? Lembrando, sempre que eu tenho duas entidades se relacionando com n para n, a gente sempre vai ter que colocar uma tabela intermediária para fazer esse relacionamento, tá? Não adianta eu querer colocar a chave estrangeira de um lado para o outro, porque como é que você vai colocar aqui dentro de funcionário o ID do setor, sendo que você pode ter um funcionário pode ter mais de um setor. O ID não dá para me colocar mais de um setor, então você precisa ter a tabela intermediária aqui. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Então a gente vê como que vai ficar a nossa estrutura lá no código, né? Então aqui eu já tinha dado até um drop, fazer um teste. Beleza, então olha, a nossa tabela setor fica igualzinha, não muda nada, né? Eu tenho o ID do setor e o nome do setor criado aqui.
Funcionário muda um pouco porque em relação ao anterior eu tinha uma chave estrangeira, não precisa mais porque um funcionário pode estar em vários setores e um setor pode ter vários funcionários. Então só fica mesmo os dois campos da tabela funcionários, que é o ID do funcionário e o nome do funcionário. Ok? E para fazer esse relacionamento, aí que vem o pulo do gato que vocês têm que entender, que olha só, eu criei uma tabela com o nome setor funcionário, ou, né, dependendo do modelo que você criar, ele pode seguir esse verbo, né? Mas eu sempre gosto de colocar assim o nome das duas tabelas juntas para informar que é uma tabela que faz o relacionamento, tá? Fica mais claro para a gente poder entender. Então, é Create Table, setor funcionário, a tabela que faz o relacionamento entre setor e funcionário. E aqui nessa tabela eu tenho o ID do setor, que é o inteiro, e faz referência ao setor. E eu tenho o ID do funcionário, que é o inteiro, e faz referência ao ID do funcionário. E aqui embaixo não pode deixar de falar, olha, essas duas chaves juntas, elas são o primary key dessa tabela. Entendeu, gente? Por quê? Eu não, o fato da gente colocar como primary key não vai deixar que eu relacione o mesmo setor, né, ao mesmo funcionário mais de uma vez. É como se eu colocasse duas vezes o mesmo funcionário trabalhando no mesmo setor. Então não faz sentido, né? Então essa tabela ela vai ser o relacionamento dessas duas outras tabelas quando a gente tem um relacionamento entre elas de N para N. Então toda vez, gente, repetindo, toda vez que nós tivermos um relacionamento de N para N, temos que criar uma tabela intermediária. Toda vez que nós tivermos um relacionamento 1 para N, o lado que tem o N sempre vai receber o ID da chave da outra tabela, tá? Sempre. Beleza, pessoal? É só isso, uma aula rapidinha, só para tirar algumas dúvidas, se mais alguém ficou também. Beleza, pessoal? Um forte abraço, até a próxima aula.